E galera, esse vídeo tem um recurso de dublagem disponível, sendo assim você pode escolher o seu idioma para compreender melhor o assunto do vídeo. É só clicar na engrenagem aí no player, ir em faixa de áudios e escolher o seu idioma. Bom divertimento! E galera, novas informações circulando a respeito do tempo de duração do modo história do GTA 6, além de uma nova polêmica envolvendo o game, dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez, e galera, começando as novidades do ano a respeito do GTA 6, e só de pensar que daqui a um ano mais ou menos o jogo vai estar chegando pra gente jogar, com certeza é algo muito animador, né rapaziada? E já tá começando a rolar algumas informações relacionadas ao tempo de duração do modo história do GTA 6, que é algo que vem preocupando bastante a comunidade. Será que o jogo vai ter um modo história bacana e duradouro? Além disso, rapaziada, uma nova polêmica vem rolando essa semana a respeito do GTA 6, relacionado a ter lacração no game. Inclusive o ator do GTA V, Ned Luke, falou a respeito do assunto e deu a opinião dele, se vai ou não ter lacração no GTA 6. Mas isso e muito mais vou estar comentando pra vocês aqui no vídeo de hoje. E se você estiver curioso pra conferir tudo isso e muito mais, já chega deixando o like, que é um pesado pra fortalecer, que isso apoia muito o nosso trabalho. E clica aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, ativa o sininho com todas as notificações pra não perder nossos novos vídeos de GTA 6 e muito mais. Mas antes, galera, só lembrando que agora o nosso canal é oficialmente patrocinado pela Rox Energy, que é o energético dos gamers. Isso porque ele possui um composto energético que vai te garantir mais suporte físico e mental. Sendo assim, você vai ter muito mais energia e concentração para curtir e se desempenhar melhor nos games, nos estudos ou até mesmo nos treinos. E o melhor de tudo é que o Rox Energy possui 21 sabores para você escolher. E para consumir é bem fácil. Basta despejar o pozinho na água ou até mesmo alguns sabores no leite, mexer por alguns segundos e tá pronto para experimentar. E o Rox Energy também tá disponível com versões de sachê com doses individuais ou até mesmo com um potinho com 40 doses. Mas e aí, tá esperando o quê? Se você, assim como eu, precisa de energia extra para esperar o GTA 6, garante agora o seu pote de Rox Energy e esteja sempre pronto. Eu vou estar deixando o link do site deles aqui do primeiro comentário fixado, e se você utilizar o cupom Sunnyplay, você vai ter 15% de descontos. Então clica aí na descrição, experimente agora o Rox Energy, o energético dos gamers. E bom, rapaziada, essa semana um dos assuntos que mais se tornaram destaques dentro da comunidade foi a respeito da duração do modo história do GTA 6. O youtuber Legacy Killa fez alguns comentários a respeito disso no seu perfil do Twitter que tomaram bastante repercussão. E segundo ele, o modo história do GTA 6 teria uma duração entre 30 a 40 horas, que seria um modo história menor em comparação ao jogo anterior da Rockstar Games, que é o Red Dead Redemption 2. O jogo conta com um pouco mais de 50 horas do modo história, o que deve quase dobrar aí se você levar em consideração também as missões secundárias e também os eventos aleatórios. O que vamos combinar é um bom tempo de modo história, né? O que torna o jogo até um pouco longo. No meu ponto de vista, o Red Dead Redemption 2 é um jogo bem longo, né? Ainda mais levando em consideração a dinâmica dele. De já ser um jogo mais lento, né? De narrativa, de locomoção, traz uma sensação que realmente o jogo é mais duradouro do que ele é. E segundo o youtuber Legacy Killa, o GTA 6 teria um modo história menor do que o do Red Dead Redemption 2, o que fez com que muitas pessoas da comunidade se sentissem incomodadas, né? Porque a expectativa que esse game traz pra dentro da comunidade no cenário dos games é que ele seja o melhor jogo da franquia GTA, né? E que com certeza a galera imagina que ele tenha um modo história impactante, né? Que realmente seja algo muito bem projetado e absorvido pela comunidade e que de preferência seja o maior jogo da franquia GTA. Só pra vocês terem uma noção, o GTA V tem cerca de 32 horas do modo história, né? Que no meu ponto de vista já é um tempo bem interessante, né? Dá pra aproveitar o game, eu não acho que é um jogo muito curto, né? Que fica aquela sensação de que entregou pouco, mas também não ficou um game muito longo de chegar de ficar maçante de jogar o modo história, né? Eu acho que 32 horas ali no GTA V foi um tempo mais do que suficiente. Agora, outro game também que causa uma sensação que é muito mais longo do que é o próprio GTA San Andreas, que tem 31 horas, né? Apenas uma hora a menos de modo história do que o GTA V. E ele é um game que parece ser muito maior, né? Até porque tem bastante missões secundárias, tem eventos aleatórios, tem essas missões ali, tipo, de paramédico, de policial, taxista, que deixam a experiência do jogo muito maior do que ele é de fato, né? Traz uma sensação que o jogo é muito maior. E olha que tem coisa que a galera tá descobrindo até hoje, né? Então não tem um modo história tão longo assim como ele aparenta ser, né? 31 horas é a duração do GTA San Andreas. Então no meu ponto de vista, rapaziada, se o GTA 6 tiver 40 horas de gameplay do modo história, eu acredito que vai ter bastante tempo de explorar, de desenrolar o modo história de uma forma que não fique muito maçante, né? Que tenha bastante missões interessantes, que eles consigam aprofundar o modo história do game e ser realmente uma grande obra de arte, assim como o próprio GTA San Andreas é, e como também o Red Dead Redemption 2 acabou
se tornando, né? O jogo realmente deu aulas. E bom, em relação à qualidade do modo história, eu acho que isso a galera não precisa se preocupar, até porque já foram vazados, né, alguns dos nomes que vão estar presentes nos roteiros do jogo, né? Alguns dos roteiristas. Eu até já trouxe um vídeo aqui no canal comentando um pouco mais sobre esse assunto. Se você não conferiu ainda, clica nesse cardzinho aqui em cima, também vou estar deixando o linkão na descrição. Mas basicamente, boa parte dos roteiristas que estavam responsáveis pelo Red Dead Redemption 2 também estão trabalhando no GTA 6. Então, com certeza, rapaziada, o jogo vai ser muito incrível no aspecto de roteiro, né? Realmente as pontas vão ser bem amarradas, não vai ter aquelas coisas ali meio aleatórias, furos de roteiro, como o próprio GTA San Andreas tem, né? O modo história do GTA San Andreas tem alguns furos de roteiro que revelam que provavelmente a Rockstar Games teve que adaptar algumas coisas ali no final do desenvolvimento do jogo, e pelo visto no GTA 6 vai ser bem diferente, né? Eles estão preparando aí um roteiro mais sólido, com bastante reviravolta, né? Pontos de tensões e com bastante profundidade. Então, sem dúvidas, no que diz respeito à qualidade do roteiro, eu acredito que o GTA 6 vai ser bem superior ao GTA 5. Mas o que vocês acham a respeito do tempo de duração do modo história do GTA 6? Será que 40 horas é um bom tempo, né? Levando em consideração que isso aí é só modo história, sem relacionar as missões secundárias. Ou vocês acham que o jogo poderia ser maior? Será que se ele fosse maior, não acabaria ficando um pouco maçante? Comenta a sua opinião e vamos trocar uma ideia a respeito disso. Mas não para por aí não, rapaziada. Outro assunto também que tomou bastante repercussão essa semana foi uma entrevista que o ator Ned Luke, responsável pela interpretação do Michael no GTA V, deu ao portal IGN, né? Ele fez uma entrevista com exclusividade pra eles e comentou diversos assuntos, entre eles sobre o GTA 6. E um dos assuntos questionados ao Ned Luke foi a percepção que o público tem a respeito da personagem Lúcia, né? De ser a primeira protagonista feminina da franquia GTA, o que tem levado alguns fãs pensarem que a Rockstar Games tem cedido à lacração, né? A cultura woke, que é muito forte dentro da mídia, principalmente da produção de conteúdo jornalística lá nos Estados Unidos. Pra quem não tá ligado, né? Esse lance de cultura woke já vem sendo muito discutido lá nos Estados Unidos, que seria uma cultura com viés políticos que estariam mais ligados com a ideologia de esquerda, né? De posicionamento político de esquerda. E isso por si só, rapaziada, tem diversos pormenores que são bem polêmicos, né? E não cabe a mim mencionar aqui, porque no meu ponto de vista, rapaziada, a gente tá aqui pra discutir a notícia em si, né? Não âmbitos políticos. Mas o fato da Lúcia ser a nova protagonista do GTA 6, né? Ser uma mulher e, pelo que deu pra gente ver ali no trailer, ser realmente uma das personagens principais do jogo, né? Teve até um forte destaque em relação ao Jason, né? Que é o personagem masculino dessa edição. Então fez muita gente acreditar que eles estavam tornando ali a personagem dentro dessas características do movimento woke, né? Como se eles estivessem colocando uma pessoa de minoria pra representar o protagonismo do jogo e que eles utilizariam outros recursos ali dentro do modo história. Ou seja, que a história do GTA 6 acabaria cedendo à lacração em razão deles colocarem a Lúcia como protagonista do jogo. E o Ned Luke, ele comentou a respeito disso na sua entrevista e diz que ele discorda dessa ideia, né? E que, na verdade, a introdução de uma protagonista feminina dentro da franquia GTA já era algo planejado há muito tempo pela Rockstar Games. E ele, inclusive, chegou a mencionar outras personagens femininas que fazem bastante destaque nos jogos da Rockstar Games, como, por exemplo, no Red Dead Redemption 2 tivemos a Sadie Adler, que basicamente ali durante o modo história ela atua, né, durante o momento como uma segunda protagonista do jogo, né? Acabou se tornando um personagem muito forte e que foi bem aceito pela comunidade. Tivemos lá atrás também a própria Catalina, né, que ela tá no GTA 3, tá no GTA San Andreas, e uma personagem também muito forte, que serviu ali como um par romântico do Carl Johnson, e é uma personagem criminosa, né? Então, eu não entendo como as pessoas ainda têm essa visão que, pelo fato de ser uma personagem feminina, vai servir de alguma forma da lacração, né? No meu ponto de vista, não faz muito sentido. É exatamente isso que o Ned Luke defendeu na entrevista dele, né? Que a galera que acredita que, pelo fato da Lúcia ser uma protagonista feminina, indica que o jogo vai ter lacração, a quem acredita nisso, na verdade, tá forçando a barra, né? Ele, inclusive, foi bem incisivo a atacar quem faz esse tipo de comentário, né? Dizendo que quem aponta isso é palhaço, que a personagem da Lúcia tá se saindo muito bem, né? Que é uma boa personagem pro jogo e que vai completamente na contramão da lacração. Mais especificamente, ele disse o seguinte, rapaziada: são palhaços aqueles que afirmam que o GTA 6 está indo pelo caminho woke, só porque temos uma protagonista feminina. Isso não é novidade pra série. E a Lúcia está incrível no trailer. Então vamos combinar, né, rapaziada? Não é a primeira vez que a comunidade se incomoda pelo fato de ter uma protagonista feminina. Eu acho que desde o momento que começaram a surgir os primeiros rumores e vazamentos a respeito de que teria uma protagonista feminina no GTA 6, já começaram comentários negativos a respeito disso, né? Então não é nenhuma novidade. Só que eu achei que isso aí já tinha sido desmistificado, né? Ainda mais depois do trailer 1, como a gente pôde ver, a personagem da Lúcia vai ser muito interessante. Não vai ser uma personagem rasa que tá ali só pra cumprir uma tabela, só pra ser uma protagonista feminina. Dá pra ver que a Rockstar Games é muito detalhista no que diz respeito a modo história, a pano de fundo, a elementos e construção de personagem. Então, com certeza não é uma personagem rasa. Ela tem bastante profundidade, tem uma carga dramática forte
Então, no meu ponto de vista, rapaziada, a Lúcia vai ser uma excelente personagem. A Rockstar Games sempre foi impecável na construção de personagens dos seus jogos, principalmente de protagonistas da franquia GTA, né? Vocês veem aí pelo próprio Trevor, que é um personagem cheio de camadas, o Michael também, né, no modo história do GTA V, o Franklin, o CJ no GTA San Andreas, o Nico Bellic no GTA 4, sempre são protagonistas excelentes, né? A Rockstar Games é muito boa nisso, então com certeza no GTA 6 não vai ser diferente. Então essa é a minha opinião também, eu compartilho com a opinião do Ned Luke, concordo com ele, eu acho que realmente deu um medo de ver qual lado que a Rockstar Games iria seguir com esse título, mas eu acho que agora, com todas as informações que a gente já tem, ainda mais com o trailer oficial, eu acho que ficou claro que com certeza o GTA 6 não vai ceder à lacração, pelo menos é assim que a gente espera, né? E pelo que deu pra ver no trailer, com as piadas que tinham ali, com a própria condução ali do modo história, deu pra ver que a Lúcia vai ser uma personagem muito interessante, então acho que não vai seguir pra esse lado. Mas agora eu quero saber a sua opinião a respeito de todos esses assuntos. Você acha que 40 horas de modo história do GTA 6 é um tempo interessante? O que vocês acham aí a respeito da Lúcia sendo um protagonista do game? Será que a Rockstar Games está cedendo à lacração? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, vamos trocar uma ideia sobre isso aí com respeito, demorou? E galera, não esquece de correr lá no site da Rox Energy e garantir o seu energético utilizando o nosso cupom SUNNYPLAY para aproveitar o seu super desconto, fechou? E se gostou do conteúdo desse vídeo, não vacila, deixa o like pesado para fortalecer, que isso apoia muito o nosso trabalho, mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal, assim sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder os nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, no sininho ativando todas as notificações, assim sempre que tiver vídeo novo, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Inclusive, rapaziada, estamos quase na meta de 70 mil pessoas que já clicaram no sininho com todas as notificações e não vão perder o conteúdo do canal, então conto com o seu apoio pra gente atingir ela. E galera, lembrando que os membros do nosso canal têm o seu nome passando na tela, acessar os vídeos antes de todo mundo, GIFs e figurinhas exclusivas, entre vários outros benefícios. Quer garantir tudo isso e muito mais? Clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Máfia Sunnyplay você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks, a partir de R$1 apoiando o nosso trabalho e deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas redes sociais que estão passando aqui na tela, lá eu sempre posto as novidades pra vocês em primeira mão e vocês também podem mandar sugestão de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolhe um desses vídeos do canal Sunnyplay, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado demais do vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!